Bom, boa tarde a todos. Tanto para mim quanto para a professora Nádia, tenho certeza, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Para mim é um prazer muito grande poder estar dividindo esse espaço com a Nádia, porque eu já tive a oportunidade de assisti-la outras vezes e sei da capacidade dela e da compreensão que ela tem sobre a manufatura e sobre os processos em biomateriais. Não confundo não, né? O computador da senhora. Um momento super proveitoso para mim e para todos nós. Então, Adriana, é um prazer poder estar dividindo esse espaço contigo. Eu vou deixar meu microfone e minha câmera fechada para você poder fazer a tua apresentação e, em seguida, eu vou fazer a minha apresentação mais voltada para o uso do que realmente sobre os processos de manufatura e tudo mais. Mas obrigado de estar aqui hoje dividindo comigo esse espaço. É um prazer muito grande. Ô, Valfrido, obrigada demais aí pelas suas palavras. Eu acho que sempre é bom, eu acho que a gente está num momento bem, né, propício da gente pensar nessa transformação, né, digital dentro de todas as áreas, não só mais dentro da área de CPBMF ou de odontologia. Agradeço a você por estarmos juntos nisso, porque eu vou falar um pouco da experiência, né, que eu tenho nessa área de manufatura e planejamento aplicada à CPBMF, e você vai falar, eu acho, uma casadinha boa em que você vai abordar aí a aplicação clínica, né, dessas tecnologias e desses processos inovadores na prática e no exercício de vocês de cirurgia, né, Bu? Agradeço muito o pessoal da Traumec, a Paula, a Guga, a César, a Luciana, a Adriana, do ETIC, que assim, é um prazer para mim contribuir com o ETIC, que assim, há um tempo que eu venho junto com os meninos nesse processo de P&D, de inovação tecnológica. Eu acho que é muito importante. Não dá mais para a gente, mais do que nunca, está muito claro que não dá mais para a gente fazer odontologia sem a gente ter bases científicas do que a gente está implementando em processos de inovação, seja do diagnóstico ao prognóstico e tratamento e futuro dos nossos pacientes. Nessa questão de tecnologia e planejamento, de fato, eu vou tentar abordar um pouquinho aí do meu currículo, para quem não me conhece. Assim, eu sou odontóloga por formação, né? E fiz toda uma formação depois na área tecnológica, né? Atualmente eu sou diretora do Parque Tecnológico da Paraíba, sou chefe do departamento docente efetiva do departamento de odontologia, mas coordenei por quase 10 anos um laboratório de tecnologia 3D, que foi o que me fez hoje, né, estar aqui como diretora do Parque Tecnológico da Paraíba, essa experiência em incorporação de tecnologias. Atualmente eu sou membro da comissão da ABNT de Manufatura Aditiva e tenho continuado essa expertise. O ano passado eu tive, o ano retrasado, surgiu uma pós-graduação na Universidade de Deus e o Bival, nessa área de saúde 4.0 e indústria 4.0, onde a manufatura aditiva e a impressão 3D está inserida, e há muita coisa nova que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês dessa minha vivência e tentar fazer o meu que uma cronologia do tempo do que a gente vem evoluindo nesse processo de incorporação de manufatura e de planejamento virtual na cirurgia bucal. O que a gente tem? A gente só está fazendo manufatura aditiva. Vocês, principalmente, só estão fazendo planejamento virtual porque foram desenvolvidas ferramentas como software e equipamentos como impressoras 3D, pesadores, scanners, para que a gente pudesse atualmente, dentro da
cronologia histórica, não da cirurgia, mas dentro da cronologia global, a gente vive a quarta revolução industrial, em que nada mais é do que esse processo de transformação digital que a gente vive em todas as áreas, de internet das coisas, de smartwatch, de impressora 3D, de manufatura aditiva, de robótica. Tudo isso, hoje, só é possível a gente utilizar para as nossas aplicações clínicas, porque o pessoal lá da engenharia, da ciência da computação, de todas as áreas afins, conseguiram evoluir num processo de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias que subsidiassem para a gente dispô-las hoje como opção de plano de tratamento ou de diagnóstico para os nossos pacientes. Não há como falar nesse processo de planejamento virtual e manufatura aditiva se a gente não falar em quarta revolução industrial. A gente só conseguiu incorporar o uso de software, a gente só conseguiu ter objetos 3D construídos, porque esse conhecimento também foi elaborado paralelamente para que a gente pudesse ter. E assim, a gente precisa pensar nesse processo de transformação digital, da customização e do planejamento virtual, com uma necessidade também, não só clínica, mas de mercado. Os nossos clientes hoje, os nossos pacientes, como vocês queiram chamar, eles têm outro tipo de formação. Eles têm outro tipo de conhecimento e de exigência. Então, as pessoas hoje buscam o belo. Vocês fazem muito cirurgia ortognática utilizando planejamento virtual e manufatura aditiva. E não é patologia, é estética. As pessoas, elas são exigentes quanto a isso, porque no smartphone que a gente tem aqui, a gente tem softwares e aplicativos disponíveis de Photoshop, de perfil, que faz com que você perceba que você tem como planejar isso em software e incorporar isso para a sua vida real. Então, há um aumento da pressão. Vocês também que são profissionais, com certeza sofrem uma pressão de mercado em que os pacientes e vocês mesmos começam a se comparar entre si de quem trabalha com planejamento virtual, qual é o buco que planeja em Dolphin. Hoje vocês já adquirem algumas impressoras para o consultório de vocês. Muitos de vocês constroem parceria com clínicas de radiologia para a questão do escaneamento. Quem trabalha em hospital público sabe disso, que todos os equipamentos hoje de aquisição de imagem, eles exportam a imagem naquele formato DICOM, que é um formato digital de imagem médica que você consegue trabalhar em software e consegue imprimir um guia cirúrgico, você consegue até imprimir uma prótese. Então, assim, é um conjunto de fatores que a gente não tem mais como fugir dele. Há um crescimento de oportunidade de mercado por isso? Vocês operam muito melhor hoje do que vocês operavam antes. Vocês têm uma qualidade de tratamento e de previsibilidade de tratamento muito maior do que vocês tinham antes. E, em concorrência de mercado, você precisa acompanhar essa transformação digital. Não tem como mais vocês que fazem cirurgia e buscam a excelência na cirurgia não ter como parceira a transformação digital e a manufatura aditiva, o planejamento virtual e todas as ferramentas que ela pode dispor para vocês no mercado. Então, uma coisa que eu quero que fique de mensagem muito nessa conversa da gente é que hoje a gente faz uma odontologia diferente. Hoje a gente tem prontuário eletrônico, hoje a gente recebe as imagens das clínicas de imagem via e-mail, Google Drive, Dropbox. Eu consigo baixar essas imagens, eu consigo melhorar contraste de imagem com software, eu consigo escanear meu paciente, eu consigo sobrepor foto do meu paciente com imagem de tomografia, eu consigo espelhar a imagem para correção de assimetrias faciais, e isso eu só consigo porque hoje a gente tem ferramenta de TICs, de tecnologia da informação, dentro da nossa rotina de trabalho. Então, assim, uma coisa que eu falo muito como docente, como professora de programa de pós dessa área, é que eu vislumbro que a gente precisa, por exemplo, mudar as nossas grades curriculares. Vocês, por exemplo, das residências de buco. Eu fico muito feliz que, por exemplo, aqui em Campina Grande, há uma residência de buco
dentro do Hospital de Trauma, que é público, e que eu, junto com uma equipe de professores, até com o professor Rafael, que vocês, muitos grupos, né, se conhecem, a gente escreveu um projeto enquanto eu era coordenadora do NUDES e ele estava lá e está lá no trauma ainda, e hoje a gente tem dentro de um hospital público um laboratório de tecnologia 3D dentro do próprio hospital. O hospital tem tomógrafo, tem imagem PACS, que você pode receber a tomografia desse paciente, e os pacientes operados por trauma de face, dentro desse hospital, passam por todo o planejamento virtual para o seu tratamento. Então, assim, a gente pode fazer isso no privado, mas eu acho que, assim, a gente, enquanto pesquisador, que é professor de universidade pública, a gente também tem que pensar nesse impacto social de que não só pode usufruir dessa transformação digital quem vai procurar a gente nas nossas clínicas privadas. Então, colocar isso dentro de grade curricular, né, é muito importante, a gente fazer com que esses meninos vivenciem e não só treinem, adestrem a mão na universidade, mas também eles sejam treinados para operacionalizar ferramentas tecnológicas. E isso é uma mudança de paradigma. Para vocês que são cirurgiões buco, eu acho que isso tem que ser condição sine qua non para você ser um bom profissional hoje. Eu não vejo, não estou desmerecendo, eu acho que é extremamente importante o executar, a habilidade cirúrgica desenvolvida, o conhecimento anatômico e fisiológico, mas não utilizar a tecnologia, eu acho que hoje não é mais uma opção. Sabe, eu acho que ela incorporou a nossa rotina de prática e ela tem nos trazido muitas vantagens, principalmente nesse momento que a gente vivencia de uma pandemia. Eu acho que está muito claro o papel que a tecnologia e a inovação está tendo no nosso planeta, não é só no nosso país. Vocês conseguem, né, hoje ter outra perspectiva dentro da CTBMF, por conta da incorporação, da inovação, das ferramentas e dos softwares e dos equipamentos que a gente dispõe hoje. Vocês conseguem ter software 3D, vocês têm tomografias multislice, tem scanner de superfície, scanner intraoral, tem impressora 3D, tem guia cirúrgico. Então, assim, vocês têm um arsenal tecnológico para dispor do tratamento que a possibilidade de erro cada dia está mais mitigada, cada dia ela está mais ínfima, está diminuindo essa porcentagem de erro pela capacidade de previsibilidade no planejamento antecipado virtual. Isso é muito bom, né? Porque a gente consegue ter a certeza do que a gente está entregando para o paciente que a gente está atendendo. Alguns equipamentos estão aqui, muitos de vocês são familiarizados. Uma coisa que eu também acho é assim, a gente tem, dentro desse escopo de equipamento para aplicação 3D na CTBMF, a gente tem um leque de informações, um leque de marcas fabricantes e que a gente tem que adequar à nossa realidade. Às vezes as pessoas me perguntam, Nádia, é melhor um scanner da Trishape ou outro scanner alemão? Você vai comprar, claro, vendo especificação, vendo os parâmetros que ele tem, mas, por exemplo, a gente está no Brasil. Eu acho que uma das coisas importantes de pensar é, tem assistência aonde você está? Como é a assistência técnica desse equipamento dentro do ambiente que você está inserido? Porque, às vezes, não adianta ter o melhor equipamento e você não ter essa manutenção adequada do fabricante perto de você. Do mesmo jeito, com relação aos softwares. Se a gente for pensar nesses softwares que a gente tem na área de tratamento e planejamento virtual, hoje a gente tem um leque. No começo a gente tinha um, 2. Para isso, a dica que eu dou para vocês é se aprimorem na cirurgia, no diagnóstico, no plano de tratamento. Aprendam a manusear software. É importante. Mas tenham junto de vocês as pessoas de equipe multidisciplinar que estudaram para isso. Eu, enquanto coordenava o laboratório de 3D, era muito fácil, na minha rotina, coordenando o laboratório, eu perceber que
a curva de aprendizado que alguém da área de odontologia passava para fazer um planejamento virtual, quando eu colocava num menino da graduação, de iniciação científica, da ciência da computação, era extremamente simples para ele. Da mesma forma que se eu pegasse esse menino da computação e colocasse dentro de um centro cirúrgico para operar no lugar de vocês, ele não o faria. Então, assim, a gente precisa respeitar as expertises, valorizar e trabalhar nessa transdisciplinaridade. Às vezes eu vejo muito isso em muitos profissionais da cirurgia buco, essa questão de trabalho bem com Dolphin, fulano trabalha muito bem com Dolphin, fulano trabalha muito bem com software da Nemo. Chamem para si, para perto de vocês, conversem com pessoas da área de computação, pessoal da área de engenharia mecânica. Eles trabalham com software CAD já na graduação. O pessoal da área de Weber Design, de arte e mídia, de desenho industrial, eles são design gráfico. Então, assim, às vezes algo que é extremamente complexo para você, que é cirurgião buco, para essas pessoas é extremamente simples, tá? Então, é uma dica que eu dou, porque, assim, não vai existir o software que vai resolver todos os teus problemas. Na verdade, para a gente que é da área de tecnologia e estuda sobre ferramentas de TICs, a gente observa que cada software ele tem um leque de ferramentas que é interessante. Então, o ideal é você trabalhar com o que a gente chama na área de software, de framework. O que é isso? É você ter um conjunto de software em que cada software desse, você tem uma ferramenta que você trabalha algo específico do que você quer no tratamento da imagem. Ah, Nádia, mas as licenças de software são muito caras. Tudo bem, mas a gente tem muitos softwares hoje que têm licença aberta, né? Então, é outra perspectiva. O Blender não é tão simples, mas já tem tutorial, o Inversalius, tem o Mimix, o Mimix, ele é uma licença paga, por exemplo, como o Magix, que é da Materialize, mas em pesquisa a gente pode comprar a licença educacional, que é uma licença mais simples e que vocês conseguem trabalhar para os programas de residência. Tem o Dolphin, tem o Nemo, então assim, não existe aquele software, porque também assim, é você vivenciar e trabalhar com ele. Eu convivo e conheço pessoas que adoram trabalhar com Dolphin para planejamento virtual. Mas eu também conheço pessoas que planejam e fazem seus tratamentos trabalhando muito bem no Nemo. Então, assim, é a vivência e o manuseio casado cirúrgico com a incorporação de tecnologia que vai fazer diferença na tua habilidade de tratamento. A dica que eu já falei para vocês da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade, não há como a gente se isolar hoje, né? Não tem como a gente querer caminhar sozinho, e esse caminho de construir planejamento virtual, trabalhar em software, trouxe a gente para a customização, que é a personificação, é a individualização das soluções de tratamento para cada paciente que a gente quer, né? Na CTBMF, por exemplo, eu consigo pegar a tomografia do paciente, construir uma imagem num software CAD de guia cirúrgico para ele, e, se você for implantodontista, também fazer lá o teu guia para implante cirúrgico ou para tuas osteotomias específicas. Ah, Nádia, qual é a melhor impressora? Tem vários tipos de tecnologia, de FDM a estelitografia. Você vai fazer o que é possível. A gente tem impressora de 1 milhão e a gente tem impressora de 5 mil. Garanto que você trabalhando as imagens e fazendo um planejamento legal em software, o que vai te dar de impressão 3D, é importante a tecnologia da impressora? É. Mas tão mais importante é o que você fez lá na construção da imagem no software. Não depositem na impressora a capacidade de você ter o melhor planejamento virtual. Não, o planejamento virtual é você como cirurgião, como conhecedor da anatomofisiologia do teu paciente, dos tecidos moles do teu paciente, dos tecidos duros, de base esquelética, tendo a tecnologia como ferramenta em meio. Também não deposita na tecnologia toda a capacidade de resolutibilidade que você precisa para o seu paciente, não. Você continua sendo cirurgião. E isso você não pode fugir, tá?
Isso é muito importante. Hoje, a gente está com mudança de paradigma, porque passamos muito tempo, né, nesse caminho da manufatura aditiva, procurando a customização. Essa imagem que está na tela é a prótese de ATM da Traumec, e que a gente tem caminhado muito nesse mundo da customização. E em 2009, aqui está um videozinho de uma impressora 3D, eu vou voltar só aqui para que vocês vejam rapidinho, imprimindo aí uma peça metálica. Então, assim, hoje, se for por fresa, por torno SNC de 5 eixos digital por uma impressora 3D, a gente vai ter muito perto a qualidade da peça de capacidade de customização, tá? Então, o importante é o que foi construído no planejamento até conseguir essa peça customizada. A gente avançou muito no Brasil, porque em 2019, a impressão 3D para aplicação cirúrgica, ela foi regulamentada por uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa. Então, a Anvisa fez uma consulta pública para você opinar sobre essa questão da customização e ela criou a regra do jogo, né? De como acontece esse processo de solicitação de próteses e dispositivos customizados para utilizar e implantar em pacientes. Com isso, com essa customização, a gente consegue ter redução de tempo cirúrgico, menos tempo de centro cirúrgico, a gente consegue ter redução de custos por conta desse tempo cirúrgico e todo mundo ganha. O profissional trabalha melhor, a gente tem o paciente tendo um tratamento mais customizado, personalizado para ele, e você consegue fazer com que a produção de um dispositivo seja para fulano, né? Para o problema de fulano. Eu não estou mais produzindo em lotes e adaptando esses dispositivos para os pacientes. Então, dentro desse projeto de resolução e regulação, gente, de customizados, a gente tem que ter muito cuidado, vocês cirurgiões, porque há algumas dúvidas que as pessoas perguntam com relação a customizado. A Anvisa publicou a resolução da diretoria colegiada número 305 sobre isso. Eu acho que é importante vocês que são burros ler essa resolução em que ela dá as regras do jogo para fabricante e para profissional de saúde, inclusive, como ser solicitado isso. Por quê? Ela divide o personalizado e o customizado em 2 blocos. O que é sob medida e o que é específico. Quando a gente tem o sob medida, na verdade, você consegue, de fato, o profissional da saúde, ele faz uma prescrição do que ele quer para aquele paciente e constrói junto com o fabricante. Por que eu estou dizendo isso que vocês precisam ter cuidado? Porque no sob medida customizado, a responsabilidade técnica de todo o processo é do profissional de saúde. Se acontecer qualquer intercorrência no processo da cirurgia pós-operatório e com insucesso da prótese, no sob medida, é o profissional de saúde que vai responder. Quando a gente vai para o específico, é quando há uma customização, há um planejamento no desenvolvimento, mas é uma iniciativa do fabricante de produzir o produto dele customizado. Então, se acontecer qualquer problema, mesmo que ele tenha planejado com um profissional de saúde, se baseado em evidência científica e pesquisa de cirurgião, nesse momento da específica, a solicitação foi feita à Anvisa para autorização desse customizado pelo fabricante. Então, qualquer intercorrência que aconteça nesse processo, é o fabricante que vai responder, e não o profissional de saúde. Tá? Então, são 2 pontos que eu acho extremamente importante trazer para vocês, e que vocês se debrucem
sobre a resolução, porque elas envolvem vocês também, profissionais da saúde, dentro do processo. Aqui algumas publicações, né, de que a manufatura, inclusive nossas, em que a manufatura aditiva, ela é consolidada. Hoje a gente já tem inúmeros artigos, né, desse processo de fabricação e manufatura, impressão 3D e planejamento virtual. E o que é que a gente tem para o futuro, gente? Vocês que trabalham com cirurgia, muito também os plásticos, já estão pensando em imprimir 3D, por exemplo, Forex e PIC. Hoje eu acredito que a gente vai caminhar para bioimpressão de hidroxapatita. A gente vai caminhar para a produção e manufatura aditiva de materiais biocompatíveis, materiais inteligentes com liberação de fármaco controlada, que a gente, além de ter a reconstrução customizada, a gente ainda vai ter atividade antimicrobiana dentro desses biomateriais que produzem esses dispositivos. E o caminho futuro mesmo, eu acredito que a gente, não só acredito, mas já tem publicação nessa área, e vai chegar para a BUC também, da gente produzir por bioimpressão, por células indiferenciadas, tecidos humanos. A gente não está muito longe disso, tá? Dizem que na China, porque a China não tem comitê de ética, né, nessa perspectiva, então dizem que lá já está quase se imprimindo gente, tá? Então já se tem muita coisa nessa área de bioimpressão de órgãos e não será diferente para vocês da CTBMF. Eu acho que a gente vai avançar muito nessa perspectiva de bioimpressão 3D nesses próximos anos. E assim, para finalizar, eu acho que assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que, principalmente num momento de pandemia desse, não só a especialidade de vocês, não só a odontologia, a gente não será mais o mesmo. E o caminho de solução para esse processo passa muito pela transformação digital. Passa muito pelas soluções que a tecnologia pode proporcionar para a gente. Inclusive, nos nossos EPIs. Quantos de vocês não estão usando Face Shield impressos e construídos em impressoras 3D? Então, eu deixo essa reflexão de que não é mais facultado viver a transformação digital. Na verdade, a gente não tem mais como fugir dessa perspectiva de incorporação de tecnologia. Aqui alguns exemplos de face shield, de máscaras protetoras, tudo feitas pela manufatura aditiva para esse processo de prevenção da Covid. Então, agora eu vou passar a palavra para Valfrido. Eu acho que bati o martelo aí no tempo que eu tinha disponível e espero ter conseguido dar uma varredura sobre o tema, porque para falar eu acho que dava para a gente discutir aí por umas 3 horas sobre manufatura aditiva, tá, gente? Nádia, foi muito bom. Eu vou agora tentar mostrar um pouco da parte clínica, onde é possível a gente, na bucomaxilo, trabalhar com essa manufatura, esses processos de impressão. Vou mostrar a minha experiência aqui em Araraquara com isso, e depois a gente bate um papo na discussão aí com o pessoal. Tá? Então, deixa eu ver aqui como é que a gente... Não sei se é possível ver e ouvir. Lu? Está ouvindo bem, meu filho. Pode seguir. Perfeito. Bom, então eu também já agradeci a Nádia a possibilidade de a gente estar conversando junto. Eu quero agradecer a todo o pessoal envolvido no ETIC. Sem eles a gente não poderia estar aqui, né? A Traumec é o ETIC, em nome de todos, porque se eu falar o nome de alguns, vou me furtar de dar crédito a pessoas importantes também. Então, vou pedir que não fotografem principalmente os pacientes.
E qual que é a minha experiência com impressão 3D? Mais recentemente, aqui no serviço em Araraquara, nós adquirimos uma impressora Moonray e nós temos alguns residentes que são experts em trabalhar com isso e isso nos ajudou bastante a alavancar esse processo de 3D e, lógico, sempre contando com as parcerias. Uma das nossos parceiros é a Traumec. Portanto, nós temos outras empresas de planejamento virtual que nos ajudam na confecção de diversos dispositivos aí. Bom, os guias cirúrgicos, como é que nós podemos pensar em guias cirúrgicos e guias de corte? A professora Nádia já comentou, né? Então, eu quero ir direto a casos clínicos em que a solução com guias cirúrgicos podem facilitar demais. Então, esse é um caso de uma paciente com deformidade de face. Essa garota foi nossa aluna de graduação, com uma assimetria de mandíbula que a incomodava muito, e ela percebeu que isso vinha aumentando ao longo do curso de graduação. Então, nos procurou, juntamente com o professor Ari, que foi o ortodontista dela, e nós temos aí um caso de suspeito, né, sugestivo, de hiperplasia condilar. Então, foi feito um planejamento de cirurgia ortognática para essa paciente, foi realizado um planejamento virtual. Nesse planejamento, se verificou a necessidade de um movimento um pouco difícil de fazer a mão livre no mento e uma osteotomia não muito grande da base da mandíbula à esquerda. Então, vejam, movimento do mento, movimento, não vou dizer que impossível, mas difícil de fazer a mão livre. O mento que faz uma determinada rotação, terminando em 0, aqui do lado esquerdo e abaixando 4,2 milímetros do direito, tendo um avanço também. Então, para isso, foi bolado, como a Nádia já falou, em diversos softwares, né? Planejamento no Dolphin, mas a construção dos guias de corte, como esse aqui do mento, e o guia de posicionamento em outro software. Aqui também planejando a osteotomia da base, olhando a relação com o canal mandibular, então também se planejando o comprimento e se criando um guia de corte também para realizar isso. Todos esses guias são feitos por impressão 3D, tanto os splints interoclusais, quanto os guias de corte. Então, aqui a goteira intermediária, fazendo o nivelamento da maxila, após o nivelamento da maxila, checando sempre com planejamento virtual, a condilectomia alta, aqui já reposicionado com uma âncora, então, côndilo removido, as osteotomias sagitais fixadas, guia final, e aqui nós temos o guia de corte do mento e o guia de reposicionamento. Então, aquele movimento complexo auxiliado por esse guia. Então, está aqui o espaço patológico do côndilo, compatível com hiperplasia condilar. Essa é a tomografia pós-operatória imediata. Essa é uma radiografia já a longo prazo da paciente, já sem aparelho ortodôntico, mostrando a remodelação condilar. E esse é o resultado pós-operatório da paciente. Oclusão, boa abertura bucal. Além dos guias para cirurgia ortognática, nós podemos pensar em guias para implantes dentários. Por exemplo, nesse caso, em que nós temos um planejamento de elevação de seio bilateral, então, o escaneamento, o STL, da maxila e da mandíbula, o planejamento do levantamento de seio bilateral, levantamento de seio feito, aguardado o tempo
de integração desse biomaterial. Então, o planejamento feito por meio do codiagnóstico. Então, nós também geramos um guia em STL, esse guia é gerado com as anilhas corretas, e daí nós vamos para a cirurgia guiada, com um posicionamento muito melhor desses implantes dentários bem distribuídos em relação ao planejamento protético. Onde mais o guia, a impressão pode nos ajudar? Vejam esse caso de uma atrofia mandibular severa, em que está planejado um protocolo mandibular, e para isso nós vamos realizar a técnica do professor Robert Marks, que se chama tent pole, em que os implantes são instalados por meio extrabucal, por uma incisão submandibular. Qual é o problema dessa técnica? Toda vez que a gente faz essa técnica, nós temos uma tendência a vestibularizar os implantes, porque nós perdemos a relação com a maxila, já que nós estamos vendo por um acesso extrabucal. Então, para que isso não aconteça, nós podemos planejar virtualmente, gerar um guia que a gente vai sobrepor na mandíbula e que vai direcionar esse posicionamento vestíbulo-lingual dos implantes. Então, daí nós vamos para a cirurgia, instalamos o guia, posicionamos no sentido vestíbulo-lingual correto os implantes, como a técnica do tent pole, deixamos esses implantes expostos, preenchemos com crista ilíaca e uma placa de reconstrução para prevenir a fratura da mandíbula. Então, paciente no pós-operatório, neoformação óssea, e aí a paciente no pós-operatório um pouquinho mais longo já, com as próteses instaladas. Aonde mais o guia, a prototipagem de guias, né, a impressão de guias pode ser útil? Esse caso aqui do professor Marcelo Araújo, e foi planejado na Smart Solution, esse senhor com uma sequela de fratura de zigoma e uma fratura blowout, tendo diplopia, enoftalmo e restrição de movimentos oculares. Então, vejam, a sequela da fratura com uma fratura de órbita extensa e tratada inadequadamente no primeiro procedimento, que fazia cerca de 3 meses. Então, para resolver esse problema, foi feito um espelhamento do crânio, e aí verificada a posição que esse corpo do malar deveria estar posicionado. A partir daí, se confeccionou guias de corte. Esses guias de corte previam, inclusive, as perfurações depois dos guias de posicionamento. Então, em seguida, os guias de posicionamento foram planejados, testados, os guias testados em um protótipo para verificar a perfeita adaptação, que é uma dupla checagem. Daí vamos então para a cirurgia, acesso coronal, acesso subciliar, se remove essa pequena malha que foi feito do primeiro tratamento, e aí planejando as osteotomias todas por meio dos guias de corte instalados. Lembrar que sempre quando a gente usa guias de corte e reposicionamento, precisamos trabalhar com acessos um pouco mais amplos. Os guias instalados, o guia instalado intrabucal, para completar o corte por acesso intrabucal. Então, temos aqui o posicionamento, mostrando o malar completamente liberado. Vamos para o guia de posicionamento instalado, e aí começamos as fixações. Então, as fixações sendo realizadas, afronto malar, arco zigomático, região infraorbitária. Vejam, um acesso um pouco mais amplo, o guia de fixação exige isso. A reconstrução do assoalho orbitário, feita de forma adequada. Essa malha já foi dobrada no biomodelo, cortada no tamanho ideal. Fixação intraoral. E aí nós temos uma boa reconstrução
tanto da posição anteroposterior do malar, quanto da cavidade orbitária. Tá? Isso seria muito difícil de ser obtido à mão livre, né? Então, tanto o planejamento virtual quanto a impressão dos guias de corte nos permitem fazer isso de uma forma muito mais acurada. Bom, adaptação do material de fixação. Caso simples, veja, senhor abscedado, tumor de próstata, usuário de isometa, uma exposição óssea e uma infecção aguda. Então, levamos para o centro cirúrgico, né, para o hospital, primeiro, tomografia, veja, uma extensão muito pequena de comprometimento ósseo. Então, simplesmente, treinamos, fizemos uma limpeza local nessa cavidade óssea, desgastamos um pouco de osso e fechamos. E esse paciente, né, esse era o comprometimento ósseo, bem pequeno, e o paciente com a drenagem e esse tratamento mais localizado aqui, evoluiu bem. Entretanto, com uma dificuldade em fechar esse tecido mole, se manteve em irrigações e tratamentos locais por muito tempo, e acabou evoluindo por uma queixa de dor, né? Cerca de 1 ano depois, essa dor não cessava, bastante incomodado, então vamos repetir a tomografia. Quando repetimos a tomografia, já vemos um defeito ósseo bastante extenso na mandíbula e um comprometimento indo quase até a base da mandíbula. Então, nesse momento, nosso planejamento foi uma ressecção óssea e a instalação de uma placa para combater esse processo infeccioso constante aí que a gente teve dificuldade em eliminar. Ele ficou crônico, né? A gente tirou da fase aguda, mas nunca conseguiu que o paciente sarasse desse quadro. Ficamos num quadro crônico constante. Então, aqui uma mandíbula impressa já na Moonray, sendo feita a adaptação da placa, planejando a área da osteotomia. Isso é muito importante, a doutora Nádia já falou que nós temos que gastar mais tempo planejando do que executando, e isso, tanto o planejamento virtual quanto a tecnologia 3D nos permitiu isso. Então, voltamos lá, instalamos a placa antes da ressecção óssea, sempre assim, né? Então, vejam os furos que a gente fez na placa, porque se essa mandíbula fraturar, a gente já tem a posição correta da mandíbula. Marcada a área que nós vamos ressecar. Então, feita a ressecção, alisados os bordos, nós voltamos a placa em posição e instalamos os demais parafusos. Tentar sempre trabalhar com placas de bloqueio para que a gente não tenha o risco de que ocorra soltura de algum parafuso e venha a ter infecção. Bom, essa é a área seccionada e o paciente com 1 ano ou quase isso de pós-operatório, com uma boa evolução e fechamento completo da área intrabucal. Então, e vejam a adaptação da placa, né? Às vezes eu perco muito tempo para conseguir uma boa adaptação da placa no transoperatório, e isso economiza demais tempo cirúrgico. Esse é um outro paciente que eu já mostrei em alguma outra aula para vocês, quando eu falei de material lock, mas um paciente com uma lesão extensa do lado direito da mandíbula, biopsiado compatível com ameloblastoma. Então, foi feita uma impressão, né, a partir do arquivo DICOM, se gera um STL imprime, feita essa impressão, nós tiramos o excesso da lesão aqui, fizemos a modelagem da placa de reconstrução. Então, daí, quando nós vamos para a cirurgia, o processo é mais fácil, paciente bloqueado, instalamos a placa, é o primeiro ponto, retiramos a placa e aí instalamos de novo após a ressecção. Então, feita a ressecção do ameloblastoma, e aqui está a tomografia pós-operatória. Nesse caso, não foi feito um enxerto imediato, em função da comunicação com a cavidade bucal. Então, teremos que aguardar, e como eu já mostrei para vocês esse caso em outra aula, quem assistiu, né, essa placa acabou fraturando, nós tivemos que trocar essa placa, e daí fizemos
um novo enxerto, um enxerto ósseo no mesmo tempo da troca da placa. Esse é um paciente bastante interessante que eu quero discutir com vocês também. Esse é um paciente com aumento volumétrico nessa região, similar a uma exostose, tanto é que o residente a primeira vez tratou como uma exostose há muitos anos atrás e não enviou para biópsia. E o paciente retornou cerca de 2 meses depois com outra vez esse mesmo aumento aqui. Bom, daí acendeu uma luz, né? A exostose não volta. Então vamos biopsiar isso. Isso foi compatível com sarcoma de baixo grau. Nessa época ainda isso já tem uns 12 anos, era bastante difícil obter uma tomografia computadorizada. Então eu decidi com o cabeça e pescoço fazer uma ressecção e esvaziamento cervical e o cabeça e pescoço um esvaziamento cervical nesse paciente. Então nós fomos para a cirurgia, adaptamos a placa na hora da cirurgia, perfuramos antes, como fazemos, depois nós ressecamos, tiramos a placa, fazemos a ressecção e voltamos a instalar a placa. E o cabeça e pescoço fez o esvaziamento cervical. Foi compatível com sarcoma de baixo grau, então um prognóstico muito favorável do paciente. Esse paciente evoluiu um tempo bem e fraturou a placa. Bom, quando ele fraturou a placa, nesse momento da troca de placa, já tinha mais ou menos 1 ano do pós-operatório, eu sugeri para ele que então fizéssemos um enxerto ósseo. E ele acabou não querendo, ele queria só trocar a placa. Então, novamente, eu fui para a cirurgia, ainda sem tomografia, e eu novamente dobrei uma placa, só que agora sem referência. Então, acabei fazendo com que a mandíbula ficasse um pouco mais larga aqui nessa parte. E, bom, ele não quis o enxerto ósseo. Isso evoluiu bem por um período, mas o paciente novamente fraturou a placa. Nesse momento, ele aceitou que ele teria que fazer um enxerto ósseo. Nesse momento também, já tinha se passado alguns anos e o acesso à imagem estava muito mais fácil. Então, eu solicitei uma tomografia, fiz o espelhamento de um lado sobre o outro, com o objetivo de melhorar o contorno daquela placa e diminuir o alargamento da face que tinha ficado da outra vez. Então, está aqui a mandíbula espelhada, foi impressa, e o contorno da placa sendo feito, e na hora da cirurgia se remove a placa, se coloca a placa nova e fazendo um enxerto de ilíaco associado a infuse, e esse paciente evoluiu bem. Aqui está com 1 ano de pós-operatório, mas esse paciente já tem muitos anos de pós-operatório conosco. Esse é um outro paciente que sofreu um trauma em outro município e compareceu aqui para a gente com uma infecção da mandíbula, com a pseudoartrose, com alargamento da face, em que nós utilizamos, né? Vejam, se vocês olharem a tomografia, o tamanho do alargamento facial, fraturas de côndilo, fraturas do terço médio, fratura de nariz, e assim, tratado de forma completamente inadequada. Então, dá para ver o alargamento mandibular, os côndilos totalmente desviados. Qual foi nosso planejamento para esse paciente? Vejam o alargamento mandibular. Então, utilizando o Dolphin, junto com o Mimix, nós removemos a placa, fizemos condilectomias nesse paciente, vejam o modelo, e planejamos um estreitamento dessa mandíbula, e esse paciente está aguardando a liberação na justiça de próteses articulares bilaterais, em que nós vamos fazer nesse mesmo momento um avanço de maxila para ele e a interposição de 2 porex na região do malar. Então ele foi para essa cirurgia, em que nós pegamos essa mandíbula novamente posicionada no Dolphin, e esse é o gap para o enxerto ósseo, esse é o novo contorno mandibular, verificando que os ramos ficam próximos a colocar uma prótese dentro da fossa. Geramos um modelo 3D com esse posicionamento que a gente deseja e dobramos a placa nele.
Então, na cirurgia, fazemos as condilectomias, um guia para posicionar essa mandíbula nesse sentido, e aí, pelo acesso, instalando a placa naquele planejamento e um enxerto aqui que foi de platô tibial. Então, enxerto instalado e a mandíbula posicionada, agora aguardando então a reconstrução articular com próteses e um avanço de maxila e correção do malar com zigoma. Nós também mexemos no nariz dele, eu esqueci de atentar isso para vocês. Então, aqui num pós-operatório bastante recente desse procedimento. Em fraturas orbitárias, nós podemos fazer espelhamentos também, utilizando softwares livres, como a professora Nádia falou. Então, vejam que um caso de uma fratura de órbita bastante extensa, em que, por meio aqui do Invesalhos, nós fazemos um espelhamento, selecionamos a área de interesse, depois selecionamos de novo a área de interesse, fazemos o espelhamento, e aí nós obtemos uma órbita para ser impressa. Então, ao imprimir essa órbita, a gente dobra a malha. Ao dobrar a malha, a gente verifica que essa malha está um pouco extensa, que vai ser difícil colocar, faz os ajustes necessários, liberando um pouco mais a fissura orbitária inferior, senão exige um descolamento muito grande, às vezes tem que cauterizar essa área, então libera aqui e a gente vai para a cirurgia, acesso cirúrgico, inserção da malha, e aí a gente chega a uma reconstrução. Sim, não vou falar que é impossível de fazer sem esse recurso, mas com esse recurso a facilidade é muito grande, a economia de tempo é muito grande e, lógico, o contorno da malha é muito melhor, né? Então, vejam, o formato em S aqui, o contorno ideal nessa região coronal, tudo isso é obtido. Bom, e por final, como a professora Nádia conversou, com relação à customização, que é o futuro do processo. Então, esse é um caso da Universidade de Basel, do professor Philip Urgens. Essa paciente do sexo feminino teve um retinoblastoma muito jovem, tirou o globo ocular, teve depois diversos problemas associados à radioterapia, inclusive com relação aos hormônios de crescimento, e acabou desenvolvendo menos essa região à direita, inclusive impossibilitando a colocação de uma prótese. Então, veja, e a paciente, apesar de não enxergar, ela tinha uma queixa, os familiares também tinham uma queixa muito grande com relação à estética. Então, o planejamento foi mexer tanto na região zigomática esquerda quanto na região zigomática direita. Então, na esquerda, correção apenas do contorno e salvar o olho daquele lado, e da região direita, precisando de osteotomias para criar espaço para uma prótese ocular. Então, como não era possível um espelhamento, o que foi feito foi tentar sobrepor imagens de base de crânio compatíveis com a dela, até que se encontrasse um modelo médio compatível. Quando encontrou esse modelo compatível, se utilizou ele como referência para a criação das próteses individualizadas. Então, aqui o planejamento da osteotomia, para criar espaço dentro da cavidade orbitária, e aqui o planejamento da prótese. Então, planejamento da osteotomia sendo feito. Então, osteotomia mais prótese de pique, mais prótese de pique. É interessante que essa prótese de pique à direita, ela se fixou pelo lado interno do zigoma. Isso é uma coisa bastante interessante no planejamento. Então, lógico, tudo isso foi testado em 1000 modelos anteriormente. Essa paciente precisaria de espaço para essas próteses, então foi planejado o expansor tecidual colocar
os expansores aqui, ganhando espaço, ela foi para a cirurgia, que foi feita por navegação cirúrgica, foi planejado o novo posicionamento do zigoma à direita, então o zigoma solto, fixação do zigoma por dentro nessa prótese de pique, que foi novamente instalada nessa região temporal aí. E depois o zigoma também foi fixado com uma placa de 2.0 por dentro da cavidade bucal. Então, um novo posicionamento do zigoma, ganhando espaço aqui dentro da cavidade orbitária e melhorando essa região de projeção temporal. Do outro lado, foi simplesmente a posição de uma prótese da região temporal para dar volume para a paciente. Então, oi? Lu? Estão me ouvindo? Sim, doutor Valfrido, tudo ok. Tudo ok. Ah, perfeito. Então, essa é a visão das próteses temporais instaladas. Esse é o resultado pós-operatório da paciente com uma melhora nessa região, aguardando ainda a instalação da prótese ocular. Esse também é um paciente da Universidade de Basel. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de impressão de pique, e lá na Universidade de Basel isso já é uma realidade, eles têm uma impressora de pique. E esse paciente é um paciente que sofreu um atentado à bomba na cidade de Trípoli, com diversas reconstruções mandibulares, com reconstruções não vascularizadas de crista ilíaca, e ele terminou com uma irregularidade na base da mandíbula que incomodava bastante esteticamente esse paciente. Então, foi feito um planejamento virtual tentando melhorar essa base da mandíbula. Então, vejam, todo irregular esse contorno. Então, foi sobreposta uma mandíbula de um tamanho compatível, se ajeitando na região de base para que forme um contorno satisfatório e aí subtraído o pedaço necessário. Então, e aí a confecção da parte a ser impressa. Então, esse é o contorno depois da instalação. Então, essa é a visão da mandíbula inferior, com todas essas reabsorções. A mandíbula sobreposta, ajeitada, subtração, seleção da área de desejo e a prótese impressa em pique. E daí o paciente vai para um acesso transcervical e instala a prótese que adapta perfeitamente, já que é customizada, melhorando a queixa do paciente, que é o contorno mandibular todo irregular, né? Parecendo, dando uma aparência de mais idoso para o paciente. Bom, há formas também de haver essas customizações, por exemplo, como esse planejamento de uma prótese articular. A professora Nádia também já mostrou a prótese da Traumec, feito um planejamento pelo Dr. Fernando Mellen, pelo Virtual Plan, então, em que, ao planejamento da prótese, essa prótese ela não é impressa, né? Ela não é uma impressão para customização, sim uma usinagem para customização. Os guias de corte, esses sim são impressos, já tendo inclusive o posicionamento dos parafusos da prótese. E aí, um outro caso, né? Mas a prótese instalada, mostrando o funcionamento em abertura e fechamento. Uma outra forma de customização na área cirúrgica é customizar placas de reconstrução. Então, esse é um caso também cedido pelo ETIC, em que nós temos aqui uma extensa lesão, que é planejada a ressecção, inclusive com a área de segurança, com as margens de segurança, e aí se desenvolve uma placa de reconstrução customizada
para esse espaço, também com guias de corte, que já tem as perfurações, e daí simplesmente é instalar a placa. Sendo isso todo feito com planejamento virtual, impressos guias para realização dos cortes, guias que já terão as perfurações aonde os parafusos da placa irão, o que é possível fazer? Menores acessos cirúrgicos. Eu posso acessar só a região do ramo mandibular e só a região da parasíntese e tunelizar. Eu não tenho a necessidade de acessos tão extensos, já que eu sei exatamente aonde essa placa irá. Por final, eu quero mostrar esse caso do Dr. Adriano Assis, acho que ele, pelo menos no começo da aula, ele estava presente aí, que é um caso de um paciente classe 2, feito o planejamento no DOLF, todo o planejamento da maxila, dos movimentos da mandíbula, do mento, confecção dos splints, de forma a assegurar esse movimento, mas, na verdade, toda essa cirurgia foi feita por meio de planejamento virtual e impressão dos guias e das placas, em que são feitos guias de corte, onde já existem as perfurações onde essas placas vão ocupar, tanto na maxila, quanto na mandíbula, quanto no mento, e as placas foram customizadas para que eu possa fazer o movimento da maxila, se assim o desejar, sem a necessidade de um guia intermediário. Então, aqui exemplificando a osteotomia da mandíbula, com o guia instalado. Vejam, instalação do guia e as perfurações onde as placas irão. Da maxila, da mesma forma, o guia de corte, já com os furos da onde vão ocupar os parafusos das placas. Veja, há necessidade de maiores descolamentos, porque esses guias são amplos, isso acontece sempre. O guia do mento nessa mesma situação. E aí, a instalação das placas customizadas para esse caso. Então, radiografia pós-operatória, mostrando aqui num mapa de cores que o planejamento foi alcançado e o resultado pré- e pós-operatório. Esse é um caso do Dr. Adriano Assis, um caso muito bonito que ele me emprestou já há algum tempo e para essa aula. Oclusão pós-operatória. Então, era isso que eu gostaria de conversar com vocês, e acho que agora a gente pode fazer uma discussão dos casos. Quero agradecer de novo ao ETIC, à Traumec, à Nádia por essa parceria e deixar essa mensagem para vocês, né? Keep calm and 3D print, fique seguro e mantenha o foco no aprendizado aqui conosco nesses programas do ETIC. Eu sei que eu fui meio corrido aí para conseguir abordar todos esses assuntos, mas acho que a gente pode começar um bate-papo aí, né? Você me ouve, Nádia? Estou ouvindo, sim. Está ouvindo também? Sim, sim. Vamos ver se tem perguntas aqui no chat. Por que não usar os próprios côndilos como enxerto, Dinho? Não tinha como, Renato. Obrigado da presença. Não tinha como. Os côndilos estavam muito alterados, deslocados para medial, e toda vez que, na hora que estreitava a mandíbula, eles saíam muito da posição. Então, não havia. A primeira intenção foi pensar nisso mesmo, tentar reposicionar, mas não era possível. Acho que é com relação ao caso daquele paciente que espelhou a mandíbula. Mas já vai também participando aí do que você
que você achar que tem de informação. Oi, Melo, um prazer ter você aqui, viu? Dificuldade no posicionamento de guia de fixação do mento. Vou falar para você que, assim, eu não sei qual foi a experiência do Adriano, ele pode colocar aqui naquele guia metálico dele, mas nós temos utilizado esses guias impressos para posicionamento do mento. E uma dica que eu dou é que, assim, apesar do guia te ajudar a posicionar corretamente o mento, é sempre importante fazer as 3 marcações de referência. Eu já tive casos em que eu só confiei no guia e terminei com o mento um pouquinho fora da posição da linha média. Então, mas assim, o Fernando tem desenvolvido esses guias aí, os guias que eu utilizei todos no momento foi o Fernando Mellen que desenvolveu para mim. Ele tem tanto esse dispositivo de aplicar sobre o splint oclusal, como uns quando tem espaço entre a região da osteotomia e do mento de ser parafusado. E aí funcionaram muito bem. A única coisa que eu deixo de aviso é exatamente isso, fazer as marcações para que a gente não termine com o mento fora da posição, porque às vezes, apesar de colocar 2 parafusos, esse mento gira nesse sentido e eu acabo terminando ele numa posição um pouco desviada. Obrigado, Renato. Ricardo, o guia que eu utilizo, ele é impresso. Esse caso que o Adriano Assis, que ele está aqui assistindo, foi metálico, que foi um colega nosso da pós-graduação que estava desenvolvendo um projeto aí e acabou facilitando isso. Dinho, qual software tem usado na confecção de guias de osteotomia aí na Unesp? Adriano, nós, geralmente, quem faz os guias de corte para a gente é o Fernando, o José Cleveilton tem começado a trabalhar com a gente no desenvolvimento, utilizando o Mimix, o Mesh Mixer, mas o Diogo, inclusive, que está lá em São Paulo, trabalhando com o Luciano, também tem nos ajudado nesse sentido, mas, na verdade, por enquanto, para guias de corte, eu sou um usuário e quem faz a maioria dos planejamentos para mim é o Dr. Fernando Melo. Obrigado, Beto. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Melo, Adriano. Ô, Nádia, o que você pensa a respeito dessas impressões com PIC? Porque, assim, outro dia de curiosidade, eu entrei na internet para verificar o preço de uma impressora de PIC e eu caí de costa. Verifiquei que ela estava chegando em torno até de... Tem impressoras de PIC de $75 mil. Na verdade, é mais ou menos assim. O que eu acho é que, novamente, sabe, não vai ser vocês que vão ter que comprar essa impressora. Vocês vão dispor do que essas impressoras vão fazer para vocês. E assim, se a gente pensar para aplicação na área de saúde, as primeiras impressoras 3D que chegaram, elas chegaram muito caras.
Hoje vocês conseguem comprar essas impressoras para guia cirúrgico, ortodontista já fazendo alinhadores, já fazendo placas mil relaxantes, num preço muito mais acessível. O que eu posso dizer para você aqui, quanto mais a gente populariza uma tecnologia, mais ela baixa o custo. E assim, a gente acaba que essas tecnologias elas estão sendo muito incorporadas por empresas startups. Então, isso facilita o acesso, sabe? As tecnologias, claro, tem as grandes empresas, se constroem também nesse mundo vários cartéis, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a GE comprou a Stratas, boa parte da ação da Stratas. Então, uma empresa totalmente de equipamento de diagnóstico, pensando em comprar empresas de impressora 3D. Então, assim, há também esse caminho de monopólio de mercado, mas há um caminho de popularização, entende? Da tecnologia. A gente vai conseguir chegar a um ponto. Hoje você compra uma impressora de FDM, de tecnologia mais simples. Agora mesmo, nessa questão da pandemia, vários grupos de pesquisa fizeram grupos solidários para imprimir essas face shield, que tinha pessoas que tinham impressora em casa, né? De 3, 4 mil reais, e que você conseguia para aquela aplicação. Então, assim, quanto mais a gente popularizar o estudo na ciência e na pesquisa, mais a gente vai conseguir preços acessíveis, sabe? Quanto vocês não compravam, por exemplo, e a gente está passando por um momento de crise, né? Porque, tipo, tudo que é dolarizado agora está muito complicado pelo câmbio do dólar. Por mais que popularize, a gente está com o dólar pipocando. Por hoje ainda, que foi a maior alta dele, então nós estamos perdidos. Então, assim, eu acho que, tirando a pandemia, né, tirando esse mundo à parte agora, desse momento crítico da pandemia, essas tecnologias todas, Valfrido, vão se popularizar. Elas vão ser utilizadas mais em massa e a indústria ela vai ganhar de outra forma. Ela vai ganhar com o aumento do número de clientes e da popularização da tecnologia que ela está tendo, entende? E você acha que, por exemplo, nós teremos em breve, como engenheira de biomateriais, uma resina para a gente colocar nas impressoras laser, por exemplo, que vai ser tão biocompatível e tão resistente quanto o PIC, por exemplo? Eu acho que a gente está caminhando na área de bioengenharia para o que a gente chama muito de impressora hip-rap e impressoras específicas e genéricas também, porque assim, a parte genérica a gente vai construir a gente tem caminhado para construir impressoras em que a gente imprime qualquer matéria-prima. O parâmetro de imprimir não é a diferença. Na verdade, o desenvolvimento do biomaterial é que vai ser o grande quê, tá? Então, assim, os laboratórios e as empresas que estão caminhando na biofabricação, elas estão tendo a composição da matéria-prima dela, de hidroxapatita, com liberação de fármaco, de quitosana, dessa área de cerâmica para substituir ou a gente ter osso, a parte de membrana, elas estão caminhando e aperfeiçoando a composição dos biomateriais. A tecnologia de imprimir é uma camada sobre camada, entendeu? Claro que tem que ter os parâmetros. Não estou desmerecendo a engenharia do equipamento, mas, na verdade, a grande evolução que eu vejo é na construção da matéria-prima que vai para a impressora, entende? E isso está evoluindo muito. Legal. Ó, tem umas perguntas para você aqui no chat. Eu não estou conseguindo abrir aqui o chat. Ó, eu posso te falar. A primeira é do Adriano, que te agradece e fala, aquele projeto do Saúde 4.0, ainda temos esperança? Rapaz, olha, foi algo bem complicado essa história. A gente aprovou o projeto, eu te falei, eu acho, Alfredo, o recurso chegou na universidade e, por questões burocráticas, a universidade devolveu o recurso, porque não conseguiu executar. Eu acredito assim, Adriano, eu tenho esperança porque se a gente pensar no caso da pandemia hoje, se naquele momento esse projeto tivesse emplacado e a gente tivesse um laboratório 3D em cada hospital público, a gente estava produzindo EPI para todo mundo desses hospitais públicos, sem o governo ter essa preocupação. Então, assim,
Eu acredito que a gente tem chance de retomar por questões estratégicas de governo, porque o governo está querendo essa autonomia de setor produtivo, sabe? Eu acho que, assim, tem chance nesse aspecto, mas, assim, eu confesso que, às vezes, há muito decisão política, né? As agendas de governo, elas são muito específicas. Como o recurso veio à época e foi devolvido, é complicado para a gente esse resgate para a mesma natureza, sabe? Ô, Nádia, o professor Melo, lá do Ceará, ele fala assim: Nádia, alguma informação do projeto SUS 4D para os hospitais de referência na região? Nossa sala do IJF que você visitou ainda está lá reservada na Esperança. Diga, oh Jesus, professor Melo, eu acho que é assim, uma coisa que eu acho que talvez ajudá-los, é a gente escrever até esses projetos buscando recurso, tentando pelo Ministério, mas também tentando pelas fundações de amparo do próprio Estado, né? A gente conseguiu, na época, vingar o daqui, porque a gente escreveu para FAPESC, Paraíba, o mesmo projeto, só que para Paraíba, entendeu? Era um específico da Paraíba. Eu me coloco à disposição para a gente tentar, e vou ter o maior prazer de ocupar essas salas com os projetos. O Adriano aqui está falando que ele tem a mesma esperança do Melo, viu? Tá, joia. Depois que esse projeto der certo aí no Ceará e na Bahia, a gente vai trazer ele para Araraquara também. Claro, claro, vamos sim, vamos sim. Assim, eu tenho o maior prazer e eu acho que essa, de verdade, assim, de coração, eu acho que a manufatura aditiva, a transformação digital, a customização, mais do que nunca vai ser uma agenda prioritária de governo, sabe? Todas as soluções de EPIs que estão surgindo, até para os ventiladores, o grande problema das válvulas dos ventiladores, todas estão sendo impressas 3D. Os suaves para testes rápidos, todos estão sendo feitos por impressora 3D. Eu queria até falar assim, a gente vai na próxima semana, né, porque esse tema está muito, como dizem, em voga, fazer uma live só com esse tema do enfrentamento Covid, inovação tecnológica e solução tecnológica nesse enfrentamento. Então, vocês também estão convidados, porque acaba que a gente vai falar de algumas coisas que também permeiam a vida de vocês, que é o novo mundo de EPI que a gente vai precisar ter dentro dos parâmetros, né, da biossegurança recomendada pelos órgãos competentes. Eu acho que tem algumas coisas que a pandemia trouxe que não irá mais embora. Uma é essa coisa das videoaulas, que acho que eles vieram para ficar. Tinha muita gente resistente a isso, até esse momento que se viu que é possível aprender dessa forma. Então, acho que isso vai ser uma educação continuada, sim. E acho que outra coisa que veio para ficar são os EPIs, né? Que por muito tempo a gente passou desapercebido por algumas necessidades, acho que eles vieram para ficar. Acho que é uma coisa interessante mesmo, e essa live vai ser muito, muito útil para esclarecer a gente disso. Ô, Nádia, eu quero deixar aqui um parabéns também para a Traumec, né? Porque a gente sabe que nesse processo aí de customização, o Paulo, o Guga e o César, assim, eles estão incansáveis. sempre antenados aí e ouvindo a nossa opinião sobre essas coisas, e tanto é que eles têm um material muito bonito aí, desenvolvido e em desenvolvimento nessa área aí, né? Então, e assim, é muito legal, eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas como essa da indústria nacional, sabe? Eu lembro que eu conheci o Paulo numa conferência da Anvisa, que eu estava palestrando sobre esse processo que se caminhava em 2015 para a regulação de customizados. Eu trabalhava e trabalho com essa questão de regulação e de normas ABNT na área de manufatura aditiva, e a Anvisa me convidou, e assim,
eu fiquei muito feliz dessa nossa construção de parceria, porque, de fato, isso que você falou é verdade. A Traumec, ela é uma empresa que ela se preocupa muito também com essa evidência, essa preocupação de você ver. Nesse momento que eu estava lá palestrando, eu achei assim, até estranho ter alguém de empresa sentada, porque era, na verdade, FDA, Anvisa, certificação CE e governo, né? E academia, eram as ICTs falando. E você tem alguém da indústria lá em 2015, né? Já da indústria nacional antenado para isso, assim, é extremamente gratificante. O caminho é esse, gente, o caminho do Brasil, para a gente não estar nesse perrengue que a gente está, e para a gente profissional da área de saúde, é nos tornarmos menos refém desse mercado externo. A gente tem capacidade técnica para isso. Vocês, cirurgiões, são muito bons comparados em nível global. Então, não tem porquê. As empresas nacionais têm muito potencial, as nossas academias e universidades respondem muito bem, os parques tecnológicos. Então, não tem por que isso não acontecer, tá? Eu sou muito otimista nesse aspecto. Bom, olha, Nádia, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que assim, a gente esgotou para um tempo de live, porque também fica cansativo. Assim, aí tem um contato da gente, vocês fiquem à vontade. Surgiram novos temas de abordagem. A semana que vem, por exemplo, nesse tema, eu vou trazer uma pessoa, o médico Felipe, que é diretor de inovação do Albert Einstein, porque é quem está muito conduzindo, né, toda essa área de inovação junto ao Ministério, junto aos hospitais de campanha, né? Então, assim, eu acho que a gente pode, no e-mail, no contato aí, a gente esgotar mais um pouco de assunto e responder às dúvidas de quem vier a ter sobre o tema. Bem, Nádia, eu quero te agradecer essa parceria, foi muito legal, uma oportunidade de aprendizado para mim importantíssima. Então, quero te agradecer demais, quero agradecer ao ETIC, a Traumec, essa possibilidade de a gente estar aqui falando junto para todo mundo, agradecer ao nosso público aí, né? Saber que hoje tem aula virtual para todo lugar, né? Toda hora, todo minuto, e a gente tem todo esse pessoal aqui com a gente. Então, muito obrigado a todos, em especial a você e a Traumec. Eu também gostaria de agradecer muito, assim, apesar de não ser cirurgiã bucomaxilofacial, mas por ter enveredado nessa área de tecnologia, eu fico muito feliz de cada vez mais vê-lo se aproximando dessa área, se apropriando de tecnologia. Fico feliz demais, agradeço vocês estarem aqui. Eu sei que todo mundo está com uma vida complicada de conciliar a vida doméstica com a vida profissional, né, com as obrigações, muito trabalho remoto. Então, agradeço muito a Traumec e ao ETIC por essa oportunidade, por trazer esses temas. Eu acho que sempre são muito bem-vindos, né? Toda forma de abordar inovação, para mim, é uma bandeira que eu sempre estou disponível, dou um jeito, sabe? Fico muito feliz. Perfeito. Nádia, olá, doutora Nádia, doutor Valfrido, muito obrigada. Doutor Valfrido, gostaria de mais alguma colocação? Não, só agradecer mesmo, Lu. Obrigado de coração aí a todos. Ok, eu, em nome da Traumec, do Ethic Training, agradeço doutora Nádia, doutor Valfrido, todos os nossos convidados, os participantes aí da live, foi muito legal. E reforçar só o convite aí para a próxima semana, né, no dia 14, às 17 horas, com o tema Covid-19, tecnologia e inovação apontam as soluções para o enfrentamento. Com o Dr. Felipe Almeida, lá do Albert Einstein, né, que é o consultor médico de inovação da Sociedade Beneficente Albert Einstein, e a doutora Nádia também estará conosco. Muito obrigada e até a próxima semana. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.